Salve, salve, galera! Chegamos ao item 2. Vamos comigo, tá? Os textos 1 e 2, escritos em contextos históricos e culturais diferentes, enfocam o mesmo motivo poético, ou seja, o mesmo assunto, que neste caso é a paisagem brasileira. A paisagem brasileira vista à distância. Analisando-os, conclui-se que, bem, esta questão visivelmente pede uma leitura comparativa de textos que foram escritos em épocas diferentes. Portanto, o ponto de partida, quem escreveu o texto 1? Ok, contexto de produção. Quem escreveu o texto 2? Ok, contexto de produção. Depois de consultar os contextos, nós vamos ter uma noção geral. E aí nós vamos buscar o ponto de interseção. Nós já sabemos que o ponto geral de interseção é a abordagem do mesmo assunto. Nas duas composições, teremos pessoas distantes da sua terra natal e manifestando, por conta da distância, uma visão sobre ela. Ok? Tranquilo. Só que nós precisamos saber, neste ponto de convergência geral, o que há de singular, o que há de particular. É isso. Então vamos lá. Texto 1, Gonçalves Dias. Bem, Gonçalves Dias é primeira geração da poesia romântica brasileira, romantismo. Sentimento expresso na composição, nacionalismo ufanista. Visão utópica sobre o Brasil. Oswald de Andrade. Oswald de Andrade é moderno. Oswald de Andrade é da primeira fase moderna, que foi de 22 até 1930. A prioridade para esses autores, nacionalismo crítico. O que isso significa? Significa que é um nacionalismo construído para desconstruir o nacionalismo ufanista do romantismo, através de um recurso chamado paródia, que é o tipo de intertexto mais praticado pelos autores modernos. Tendência natural é que a composição do Oswald de Andrade seja uma desconstrução da composição do Gonçalves Dias. Canção, teor musical do exílio, o autor está exilado, distante da terra natal. O canto é um canto de exaltação da natureza tropical brasileira e é um canto saudosista, em que o eu lírico tem saudade dessa terra que ele já não tem mais, que ele não está presente nela e que por isso sente saudades. Texto 2, canto, também é uma canção de regresso à pátria, alguém que quer voltar para a terra natal, então é uma canção do exílio. Minha terra tem palmares, aqui já mudou tudo. Quando ele fala palmares, ele alterou o sentido. Ele deixou de exaltar para criticar, então aqui tem criticidade. Por quê? Porque ele não está mostrando um Brasil ideal, e sim um Brasil real. A intenção prioritária dele foi denunciar a escravidão, falando do quilombo dos palmares. Não. A intenção prioritária dele foi ridicularizar a canção do exílio, porque sem a canção do exílio, o canto de regresso à pátria não existe. O que está em primeiro plano? A desconstrução do idealismo romântico. Então, quando ele diz, minha terra tem palmares, ele está contrariando, minha terra tem palmeiras. Onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase mais amores. Quase é muito importante. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor, rosas, eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo. Veja que ele não quer voltar para um lugar utópico, ele quer voltar para um lugar real. São Paulo, no início do século XX, vivenciava um surto de industrialização. Então, ele não quer voltar para o Brasil idealizado, e sim para o Brasil de verdade, o Brasil do progresso. Então vejam que esta construção foi feita para ridicularizar e debochar da composição romântica. Trata-se de uma paródia. A letra A diz, o ufanismo é do texto 1. O ufanismo é romântico, é simpatia em relação à pátria. A tudo de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu é o tônico que se reveste nos dois textos. Só o texto 1, o texto 2 é crítico. B. A exaltação da natureza, perfeito, é tema do texto 1. É a principal característica do 2, está errado. A principal característica do 2 é a criticidade. C. O texto 2 aborda o tema da nação. Sim. Como o texto 1. Sim, ambos abordam o mesmo tema, mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Perfeito. Como não perder a visão crítica, ridiculariza o idealismo utópico das construções românticas, como a canção do exílio.
O texto 1 em oposição ao texto 2, não dá. O texto 1 é do século XIX, o 2 é do século XX. Então, quem se opôs foi o 2 ao 1, e não o 1 ao 2. O 1 não tinha como se opor, porque ele é anterior. Ambos os textos apresentam ironicamente. A ironia é um recurso de crítica, e a ironia só aparece no texto 2. Sendo assim, pode carimbar, a letra C é a nossa resposta. Valeu, galera!